Então, muito boa tarde a todos. Iniciamos a primeira reunião de Câmara Municipal de Alpiarça de 2018. Sendo, de facto, a primeira reunião, deixar aqui um cumprimento especial a todos os membros do Executivo, aos trabalhadores do município em apoio à reunião, a todos os presentes, e aproveitar também para desejar a todos um bom ano de 2018. A reunião de Câmara começa com a presença de todos os membros do Executivo Municipal. Temos o resumo de diário de tesouraria que já foi distribuído pelo Executivo e que revela um total de disponibilidades ao dia de ontem, ao 11 de janeiro, de 726.082 euros e 62 cêntimos. Foi entregue para conhecimento. Vamos então entrar na reunião propriamente dita, e eu, havendo um assunto que julgo que será do interesse de todos nós abordar, refiro-me à questão dos Correios, da estação dos Correios em Alpiarça. O que é que eu propunha? Que pudéssemos abordar o assunto logo até antes do horário do dia, porque há uma proposta que foi enviada com uma adenda ontem, uma proposta de moção para discussão e eventual aprovação da Câmara, que normalmente seria o último ponto. O que eu sugeria então era que, estou certo que todos os membros do Executivo têm interesse em abordar o assunto, que o fizéssemos já no início, libertando depois também o período antes da hora do dia para outros assuntos que possam vir a querer abordar. Se estiverem todos de acordo, fazíamos exatamente desta forma. Então, Cristina coloca em ata, portanto, que o assunto, depois de acordar dentro de todos os membros do Executivo, passa a ser o primeiro da reunião e da ordem de trabalhos. Como referi, eu apresento uma proposta de moção que vem em meu nome, vem em nome do Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, mas que, se for do acordo de todos, naturalmente será assumido pelo Executivo, e eu passaria então a ler esta moção e depois faríamos uma junta. Também gostaria de fazer uma breve abordagem de todo este processo e depois, claro, abriria a discussão a todos os membros do Executivo. Então a moção diz o seguinte: contra a intenção de encerramento da estação do CTT em Alpiarça. Considerando que a administração do CTT anunciou a intenção de encerrar 22 estações / lojas em todo o país, entre as quais a de Alpiarça. A estação do CTT de Alpiarça é a única que serve a área geográfica e a totalidade dos cerca de 7.800 habitantes do concelho. O CTT, apesar do processo de privatização ocorrido, completamente errado e oposto ao interesse do país, prestam um serviço público, concessionado pelo Estado, que tem de ter caráter universal e concretizar-se de acordo com elevados padrões de qualidade. Esse serviço público, prestado pelos Correios, deve cumprir uma lógica de proximidade à população, ter em conta as efetivas necessidades dos utentes e contribuir para o desenvolvimento de todo o território nacional e, logo, em cada um dos municípios, dos concelhos. Não existem alternativas que garantam a prestação completa dos serviços atualmente prestados, nomeadamente ao grupo de população mais idosa e vulnerável.
A Câmara Municipal de Alpiarça, reunida em 12 de janeiro de 2018, delibera: 1. Exigir à administração do CTT que reverta a intenção de encerramento da estação de Alpiarça, mantendo o seu funcionamento nos moldes e horários atuais, disponibilizando o leque de serviços que têm vindo a ser prestados, mas reforçando a sua qualidade. 2. Exigir ao Governo que intervenha neste processo, impondo o cumprimento dos princípios de universalidade e de proximidade que estão na base do contrato de concessão do serviço público que os CTT devem respeitar. 3. Apelar à população de Alpiarça para que continue a desenvolver ações em defesa da manutenção da estação do CTT no Concelho, dos CTT enquanto serviço público postal e dos seus trabalhadores. Como disse, tanto vem em nome do Presidente da Câmara, se houver acordo no documento final a aprovar, seria transformado numa proposta de todo o Executivo. Esta é a proposta de moção. Agora, permitiam-me que eu fizesse algumas considerações e desse nota de um breve historial do relacionamento com a administração do CTT, por parte do Presidente da Câmara e da Câmara de Alpiarça, neste processo de um ano, mais ou menos um ano, ou menos de um ano, que envolve, portanto, este processo de eventual encerramento da estação, como é evidente pela moção, nós queremos alterar, reverter, afastar. Portanto, a estação de Correios de Alpiarça está ali há uma série de anos, há várias décadas, presta este serviço importante, um serviço público a toda a população do concelho, 7.800 habitantes, sensivelmente, com todas as características da nossa população. Não vale a pena estar aqui a enumerar, e algumas delas estão aqui referidas de passagem na própria moção, como também julgo que é de conhecimento geral, os Correios, nos últimos anos, têm sido encaminhados para um processo de reorganização, de emagrecimento, como também se costuma dizer ultimamente, que numa primeira fase prepararam a privatização e depois a consumaram nos anos de 2013 e 2014. Os CTT foram totalmente privatizados contra a vontade, julgo eu, da esmagadora maioria dos portugueses e contra a posição de alguns partidos na própria Assembleia da República e dos movimentos utentes por esse país fora. Totalmente privatizados, embora nesse processo tenha sido assinado entre o Estado português e os CTT um contrato de concessão de serviço público que tem um conjunto vasto de obrigações, de critérios, de objetivos que conduzem a este sentimento geral de que uma empresa desta dimensão, com estas características, de certa forma monopolista neste serviço, deve manter na prestação dos seus serviços à população. Ora, e procurando não alongar muito neste aspecto, a estação de CTT de Alpiarça tem resultados positivos. O último resultado da estação de CTT de Alpiarça, já com alguns serviços desviados para uma loja que entretanto se criou e eventualmente também para outras estações, como também esse é de conhecimento geral, mas a loja dos Correios de Alpiarça deu lucro, deu cerca de 25 mil euros de resultados positivos recentemente. Tem um funcionário a tempo inteiro, já há vários anos, e esse funcionário atende um conjunto de utentes. Nas contas que nós fizemos, pelos dados que nos foram dados pela administração, anda à volta de, em média, um utente por cada 6 minutos. Um utente por cada 6 minutos, para nós, é em média, ou seja, há dias, com certeza, que este
este intervalo é menor, há outros dias talvez um bocadinho maior, mas em média 6 minutos por atendimento é o que é razoável e obriga a presença de um trabalhador a tempo inteiro, portanto, seja em que modalidade for, um trabalhador que presta um serviço durante o horário normal de funcionamento da estação dos Correios. Portanto, na nossa opinião, como compreenderão, não se justifica de forma alguma o encerramento, não se justifica aligeirar responsabilidades, transferir custos por parte de uma empresa que é privada, mas que tem a obrigação de cumprir este contrato de serviço público. Desde o momento em que surgiu o boato, a ideia por Alpiarça, e foi até abordado também nesta Câmara Municipal, em reunião de Câmara, de que eventualmente poderia estar em risco a estação dos Correios, e isto coincide mais ou menos com aquele momento em que abriu a loja na papelaria que alertou as pessoas para o risco eventual de se concretizar esta ideia. Nós procuramos logo salvaguardar os interesses da nossa população. Como também é claro, este não é uma responsabilidade direta da Câmara Municipal, nem da Junta de Freguesia, nem do Poder Local. É uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade de um parceiro do Estado que assumiu um contrato. No entanto, como é evidente, a Câmara, nada do que se passa num Conselho é estranho à sua Câmara Municipal, e deve ser assim, certamente, em todo o lado, e portanto nós entramos em contacto com a administração do GTT. Na altura, em março, 31 de março de 2017, reunimos aqui na Câmara com os representantes da administração, portanto com a diretora regional da distribuição postal regional, como é evidente, desta região, Lisboa e Valdez, e foi-nos garantido claramente que não havia qualquer intenção de fecho da estação do CTT. Colocámos a questão da loja, mas porque a loja, ali a 200 metros, então foi-nos dito que a loja era para complementar a oferta, para alargar horários, para prestar um melhor serviço, estava dentro da estratégia dos Correios de prestar um melhor serviço, etc. etc. Portanto, foi-nos dito isso. E nós dissemos que iríamos continuar a acompanhar a situação, e foi o que fizemos, continuamos a fazer, demos essa informação publicamente, nos órgãos autárquicos, à população, e continuamos a acompanhar a situação. Portanto, no verão voltaram a surgir algumas preocupações e nós voltamos a pedir uma reunião com a administração e fomos à administração CTT, em Lisboa, e reuni com dois administradores executivos, o administrador executivo que tem esta responsabilidade pelas lojas, o Dr. António Pedro Silva, e a Dra. Dionísia Ferreira, também administradora executiva do CTT, por delegação do Presidente, e foi-me confirmado exatamente o mesmo. Não havia, portanto, no dia 1 de setembro de 2017, não havia qualquer intenção de fecho dos Correios. A explicação para a abertura da loja foi exatamente a mesma, portanto, eu questionei, insisti, então, mas a proximidade, isso não está aí previsto, não é a vossa intenção, não era a intenção, não estava em cima da mesa, e se, como não se podiam responsabilizar pelo futuro mais afastado, enquanto é entidade privada, sujeita às regras do mercado, etc., se esse aspecto alguma vez se viesse a colocar, então a Câmara de Alpiarça seria contactada, assim como as outras câmaras, se isso alguma vez se colocasse, e tinha sido prática deles fazer isso noutras situações quando elas se colocaram. Portanto, e foi isso que foi afirmado também na altura, na sequência da reunião, aqui e à população de Alpiarça. No dia 20 de dezembro de 2017, a imprensa, a comunicação social, deu nota e os sindicatos também afirmaram as preocupações que tinham. Mas dizia, a administração deu nota de um plano de reestruturação, de reorganização,
que previa encerramento de estações, lojas, previa a dispensa, enfim, eles não assumem o despedimento, mas a dispensa de cerca de 800 trabalhadores dos quadros da empresa, a alcançar em 3 anos, até 2020, mas não concretizavam quais as estações, nem quais os trabalhadores, mas de qualquer maneira levantou-se um coro de preocupações a todos os níveis perante esta possibilidade. No dia 3 de janeiro de 2018, também pela comunicação social, ficámos a saber que havia esta intenção concreta, esta decisão de encerramento de estações e lojas por todo o país, 22, sendo uma delas a de Alpiaça, sem que tivesse havido qualquer aviso prévio, qualquer tentativa de discussão, embora na reunião que eu posteriormente tive, essa situação tenha sido explicada, porque teria havido a obrigatoriedade de enviar o documento à Comissão de Trabalhadores e que teria sido, eventualmente, a Comissão de Trabalhadores a divulgar, coisa que eu acho que a Administração do CTT teria perfeita consciência de que iria acontecer, não é? Portanto, perante uma situação destas e a preocupação dos trabalhadores, mas foi essa, com um pedido de desculpas, portanto, foi essa a explicação que me foi dada. Portanto, eu aqui já estou a atalhar um bocadinho, porque o que eu ia dizer é que realmente tive essa reunião 2 dias depois. Portanto, nós soubemos disto no fim do almoço do dia 3 de janeiro, nós e o país em geral, e os outros municípios, etc. E pedimos imediatamente uma reunião com o Presidente do Conselho de Administração e foi-nos concedida, com muita brevidade, foi-nos concedida para o dia seguinte, portanto, para o dia 5, sexta-feira, e fui eu, foi o vereador Carlos Jorge, enquanto vice-presidente da Câmara, e a Fernanda Cardino, presidente da Junta de Freguesia, e reunimos com o presidente do Conselho de Administração do CTT e com o outro administrador, Pedro Silva, em Lisboa, onde foram colocadas as questões que estavam na origem da decisão, onde foi explicado e pedido as desculpas pelo processo, pela forma como o processo decorreu naquele período, e onde nós também demonstramos as nossas exigências, as nossas preocupações, as nossas reivindicações, sendo que a fundamental de todas elas era a exigência de que o CTT continuassem a ter uma estação a prestar o mesmo nível de serviços e a melhorar a qualidade dos mesmos, não é? Sobretudo ao nível da entrega da correspondência, que é um problema que também é identificado em todo o país, e aqui, claro. Portanto, foi esta a reunião, embora na altura tivéssemos percebido imediatamente, com clareza, não é? Que a grande intenção é transferir responsabilidades para as autarquias. As autarquias que assumam como se tivessem alguma obrigação de o fazer, como se as autarquias tivessem alguma competência relativamente à distribuição postal no nosso país. Como se uma empresa privada tivesse legitimidade e moralidade para dizer nós temos a receita e vocês têm o ónus, a responsabilidade, a despesa, o custo de um serviço. Portanto, esta questão de transferir para as autarquias, Câmara Municipal ou Junta de Freguesia, ou vice-versa, ficou claro que não era de forma alguma da nossa concordância. Portanto, tal como está na moção, a nossa exigência fundamental é esta, de manter a estação. A única coisa que nós aqui considerámos como possível era, porque nós não temos qualquer intervenção relativamente à opção do CTT quanto ao local, o CTT tem o espaço alugado há muitos anos a uma ou outra entidade, na lógica do funcionamento dos contratos privados. Portanto, quanto a isso, não havia problema, desde que eles mantivessem a estação numa área central do Conselho. Portanto, por nós não era possível, não era problema, e até poderíamos envolver-nos no encontrar de um local alternativo. Portanto, e é neste ponto que as coisas estão.
no dia 9 de janeiro, portanto, logo na terça-feira seguinte, passada a terça-feira, o administrador executivo veio ao Alpiar-se, tínhamos contactado antes, no sentido de continuarmos a discutir este assunto, veio ao Alpiar-se e voltamos a discutir mais ou menos nos mesmos moldes, ficando claro que a única possibilidade seria esta. A Câmara, eventualmente, ou a Junta de Freguesia, mas sobretudo a Câmara, que tem essa disponibilidade, facultar um edifício, mas os Correios manterem o layout da estação, os funcionários necessários dos Correios, não de outra forma qualquer, com vínculo aos Correios, e os serviços que prestam. Depois, a forma de nós cedermos o espaço era uma questão que ainda estava pendente, e poderíamos discutir se era de forma gratuita, que eu também, à partida, não concordo muito, ou se era em troca de um pagamento, mesmo que não fosse muito avultado, até porque nós também temos tido alguns protocolos com outros edifícios públicos, com entidades privadas, no sentido de os dinamizar, de os ocupar e de desenvolver a atividade económica, e temos até rendas também muito acessíveis e praticamente simbólicas. Portanto, as coisas estão exatamente nestes termos. Dar aqui apenas nota de que, enfim, felizmente, os membros do Executivo que aqui estão estiveram todos naquela concentração, felizmente, isto é uma opinião minha, claro, na manifestação, na concentração que a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Alpiar-se convocou para o dia 5, num dia muito frio, de muita chuva, conseguiu, e com muito pouca preparação, conseguiu-se reunir muita gente ali à frente dos Correios, conseguiu-se mobilizar e, portanto, suscitar o interesse da comunicação social e tem sido uma jornada positiva e com a presença dos membros do Executivo e da Freguesia e de vários outros eleitos autárquicos, para além da referida população e da Comissão de Utentes, tem tido também um papel importante. Ora, o que é que teria mais a dizer relativamente a isto, antes de passar a palavra aos seus vereadores? Dizer que, paralelamente, também já contactámos outros autárquicos, colegas de freguesia, de municípios, são 17 câmaras municipais, 17 concelhos afetados por esta situação, várias juntas de freguesia, também, porque aqui coincide, não é? Mas há outros sítios onde esta diferença freguesia, câmara, enfim, está mais presente. Há alguma procura de articular soluções de reivindicação, de luta contra o fecho das estações, mas decidiu também, paralelamente, e mais em termos institucionais, formais, pedimos também reunião com o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, o Dr. Pedro Marques. Pedimos também reunião com a entidade reguladora do setor, a ANACOM. Temos estado em articulação informal com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e das Comunicações, mas também pedimos formalmente uma reunião, que ainda não foi confirmada, e pedimos também já reunião ou audiência à Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas, etc., portanto, na Assembleia da República. E, claro, como também já tive a oportunidade de referir, continuaremos em articulação com o movimento unitário, de utentes, com a Comissão de Utentes, colaborando naquilo que nos for solicitado, no sentido de manter este assunto vivo e manter as reivindicações da população e, claro, continuando também a dialogar com a administração do CTT. Portanto, perante isto, e peço desculpa por me ter alongado um bocadinho mais do que aquilo que pretendia, posto isto, passaria então a palavra aos membros do Executivo para iniciarmos aqui
a discussão que for necessária à volta desta noção e deste assunto. Sra. Helena. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Nesta primeira reunião do ano, aproveito para sublinhar as palavras do Presidente, desejando a todos um bom ano. E coisa que já fizemos na última reunião do ano passado, no fundo, tentando deixar aqui uma vontade que acho que é comum, de que este novo ano possa decorrer com normalidade, que os trabalhos possam funcionar também com normalidade e que se possa contribuir de uma forma positiva para a redução dos problemas dos alquerceses. Bem, de facto, este assunto, ainda bem que o Sr. Presidente o apresenta, porque obviamente seria, para nós, vereadores do PS, seria o primeiro assunto que tínhamos para colocar na ordem do dia, portanto, é natural que, sendo uma preocupação geral de todos nós, que ele fosse abordado nesta primeira reunião, que é também a primeira oportunidade que temos de o fazer. Eu agradeço ao Sr. Presidente, no fundo, a súmula que fez do processo desde o seu início, pelo menos desde o momento em que surgiram dúvidas quanto à manutenção da estação do CTT no concelho de Alpiarce, porque, de facto, há aqui um conjunto de questões que nos foram assaltando ao longo deste tempo que careciam de uma resposta. Portanto, era importante que este processo fosse transparente e que fosse trazido, de facto, a público, porque eu bem sei que nestas coisas se aproveita sempre, há sempre algumas pessoas ou algumas entidades que ou tresleiem aquilo que se passa ou aproveitam de uma forma, do meu ponto de vista, abusiva, às vezes uma menor comunicação e, portanto, um menor conhecimento daquilo que se está a passar. Eu queria começar por dizer o seguinte: independentemente deste processo de privatização ou concessão do serviço postal que foi feito em 2013, 2014, do GTT, com o qual nós discordamos, é uma coisa, julgo que sabida e, portanto, mais do que conhecida em termos gerais. Independentemente disso, as empresas, sejam elas de cariz totalmente público, ou esteja-lhe concessionado um serviço público, ou sejam privadas, têm obrigatoriamente, num Estado de Direito, que se relacionar com as outras entidades no princípio de boa-fé. Porque é isso que regula a relação entre as instituições num país democrático. O princípio da confiança, o princípio do cumprimento da palavra dada, o princípio da responsabilização das entidades, são princípios que têm que ser cumpridos, independentemente de se tratarem de empresas públicas ou de empresas privadas, ainda por cima quando se trata de uma empresa que tem concessionado um serviço público essencial e único. E, portanto, todos nós partimos do princípio, julgo, mais ainda um Presidente de Câmara, ou um Presidente de Junta, ou alguém que esteja à frente de uma entidade idónea, e ainda por cima, para a qual foi eleito, também tem que contar que haja essa relação de boa-fé. E eu, depois daquilo que o Sr. Presidente aqui, no fundo, nos trouxe e nos informou, eu considero que não houve, da parte do CTT, da administração do CTT, assente nestes factos que foram aqui transmitidos, uma relação de boa-fé com o município de Alpiarce. Por várias razões. Primeiro, se as estações que estão agora sujeitas a encerramento estão numa lógica de que têm menos utilizadores ou são mais pequenas e, portanto, estão espalhadas pelo país, se a lógica de encerramento se dirige a estas estações que têm menos movimentação, que servem menos pessoas e que têm, eventualmente, até menos serviços, não se compreende porque é que se multiplicam serviços numa papelaria. Não se compreende. Ou seja, se nós estamos a falar de uma estação que tem pouca movimentação e é por essa razão que vai ser fechada,
Então, para que é que estamos a duplicar serviços a 200 ou 300 metros de distância numa papelaria, concessionando a essa papelaria, digamos assim, uma parte dos serviços que são fornecidos na própria estação? E isto é o primeiro momento em que se levantam dúvidas sobre a boa-fé desta empresa relativamente ao nosso concelho. Porque se era isso que estava em causa, então não havia necessidade, antes pelo contrário. Se isto é para encerrar, é porque não há aqui gente suficiente, é porque as pessoas não utilizam os correios, é porque os alpiarcenses não precisam do serviço postal e são uma população que não tem características para, ainda por cima, sendo concelho, sede de concelho, não tem características para ter aqui um serviço postal numa loja e numa estação, como tem todos os outros concelhos do país. Porque, e o Sr. Presidente referiu aqui a situação de autarcas, quer de freguesia, quer de câmaras municipais, que estão, digamos que, visados por esta medida, eu acho que merece ser sublinhado o facto de Alpiarça ser uma sede de concelho. Não, Alpiarça é freguesia, mas é uma sede de concelho. E nós seremos, nesta lógica, ou seríamos, nesta lógica, o único concelho do país que não teria uma estação, ou pelo menos... Sabemos que havia dois que já não tinham. Tá. Não fui confirmado, mas Pedrógão Grande e Gavião. Não fui confirmado. Não faço ideia, Pois, mas também é completamente irrelevante, até porque... Se não têm, deviam ter. Exatamente, se não têm, deviam ter, e mais, quer dizer, e é preciso também olhar à dimensão dos concelhos. Nós não estamos a falar, eu por acaso tive o cuidado da legislação, portanto estamos a falar de um concelho que tem um número de habitantes mais do que suficiente para que se garanta aqui uma estação de CTT. Portanto, também não seria por aí. De qualquer modo, este sinal que é dado por CTT também nos responsabiliza de alguma forma. E eu não queria fugir a essa questão, porque considero que ela também está em cima da mesa. Alpiarça está a ser visada desta forma pelo CTT porque nós temos envelhecido, temos decrescido, temos piorado. E nestas coisas há sempre aqui um sentimento de predador que eu acho que já vai sendo visível pelo país fora, que as empresas aproveitam para irem escasseando os seus serviços, mesmo muitas vezes até acabando com eles, nos concelhos mais pequenos, ou que têm menos viabilidade económica, ou que têm menos crescimento, e, portanto, quando nós estamos a lutar contra a desertificação do interior e etc., ainda estamos a ser mais penalizados porque nós não conseguimos também dar um sinal de que estamos a crescer, que a nossa perspectiva é de desenvolvimento e, portanto, que vale a pena que os serviços e as empresas e etc. se fixem e mantenham os seus serviços no nosso concelho. Mas isso é uma consideração pessoal e, portanto, é aquilo que nós sentimos que leva a que porque se nós estivéssemos em pleno crescimento e estivéssemos em uma perspectiva de desenvolvimento a curto prazo, se calhar não teríamos sido visados. Mas isto é uma opinião pessoal e, portanto, que até nem releva para efeitos daquilo que tem sido a decisão do CTT, portanto, neste caso. Dizia eu, quanto à boa-fé e quanto à forma como os assuntos foram tratados, não é admissível que, através de uma responsável do CTT, seja transmitido ao Presidente da Câmara que não há qualquer intenção de encerrar a estação, que, numa segunda fase, através dos seus administradores executivos, são pessoas que têm responsabilidades diretas, que tenha sido garantido que não havia essa intenção, e, de uma forma meio encapotada, e atribuindo culpas ainda por cima à Comissão de Trabalhadores, porque teriam que ser consultados e, portanto, teriam sido eles a deixar escapar uma notícia que parece que não era para escapar naquela altura, eventualmente seria para escapar mais tarde. Ou então arranjou-se ali uma via dela ser pública, sem serem o CTT a anunciá-la de uma forma direta. E, portanto, eu acho que isto sublinha, de facto, a falta de boa-fé da parte do CTT no tratamento deste assunto.
É evidente, o Sr. Presidente apresentou a moção, eu devo dizer que estou de acordo com ela, naturalmente, nós defendemos a manutenção da estrutura conforme ela existe, melhorando de facto os serviços, porque, aliás, não é também novidade que os serviços postais, desde a privatização, sofreram um rude golpe na qualidade, no tempo, na forma, enfim, na garantia da sua distribuição, na segurança postal. Tudo isto levou um forte abalo desde esse momento. E, portanto, nós tornamos e estaremos disponíveis para garantir e ajudar a garantir que este serviço não saia do conceito de apropriar-se. Quero dizer que fui surpreendida, eu e julgo que outras pessoas. Eu estive na concentração junto aos Correios, por razões óbvias, aliás, acho que aliás, assinei até o documento que fizeram passar, um abaixo assinado, no fundo, que faz mais ou menos, ou pugna mais ou menos com aquilo que nesta moção também consta. Como não podia deixar de ser, porque eu julgo que deveria ter estado naquela concentração todo e qualquer alpiarcense sentisse que aquele serviço não devia, ou achasse que aquele serviço não devia sair daqui. E, portanto, a nossa presença ali tem exatamente esse significado, é o significado de nós não aceitamos que a loja do CTT deixe de existir em Alpiarça nos moldes em que existe. Porque a garantia e a própria segurança do serviço postal é uma coisa que não se faz da mesma forma numa loja, ou numa papelaria, ou numa outra estrutura que não seja a dos Correios. Nem as pessoas têm essa confiança. Por ali passam as pensões, passam dinheiro que é feito circular através de vales postais, passa a correspondência das pessoas, que até tem direitos constitucionalmente consagrados de não violação, etc. E estas garantias têm que ser, num serviço postal, como nós temos configurado em termos legislativos, têm que ser garantidas. E estas coisas não se garantem deixando sacos de correspondência a um canto de uma loja, ou porque estamos a falar de um assunto que é fundamental e que cabe nos direitos mais elementares que uma população tem. O serviço postal é um serviço centenário que tem sido, em todo o mundo, pelo menos em todo o mundo civilizado, um serviço de excelência. É aquilo que aproxima as pessoas que estão distantes, é aquilo que garante as entregas daquilo que nós queremos fazer circular e, portanto, não estamos a falar de um serviço qualquer, de entrega de publicidade de porta a porta ou outra coisa do género, que não importa qualquer tipo desses cuidados. Por isso, nós, obviamente, que estaremos à disposição, estaremos ao lado do Executivo, neste caso, estaremos ao lado do Presidente, nesta demanda relativamente a esta situação, e com isso pode contar. Eu estava a dizer só que eu fui surpreendida. Esta situação não nos surpreendeu 100%, porque, de facto, estes rumores de que isto iria acontecer vinham-se adensando, até por parte de trabalhadores dos próprios CTT, de contactos que íamos tendo com várias pessoas. Esta suspeita foi-se adensando, digamos assim. Mas, tal como o Presidente da Câmara foi dizendo, ou seja, como foi sendo garantido o contrário, portanto, havia alguma expectativa de que houvesse, de facto, essa boa-fé. Pelos vistos, não havia. E portanto, a partir do momento em que há um serviço de CTT concessionado a uma papelaria, nós percebemos imediatamente que isto ia acontecer, mais tarde ou mais cedo. Aquilo que tinha sido garantido ao Presidente era que a curto, médio prazo isso não estava previsto e, portanto, nós apontámos, eventualmente pode acontecer mais tarde, mas neste momento não acontecerá. Só uma nota aí, já agora, para deixar aqui uma questão que não tem relevância para a questão de fundo, mas que eu acho que é uma questão formal importante. Nós fomos informados da concentração junto ao CTT
designadamente eu e o Dr. António Moreira, por um mail que nos foi enviado da Câmara, dando a nota de que a Comissão de Utilizadores ou Utentes dos Serviços Públicos da Alpiarça estaria a organizar uma concentração. Eu quero dizer o seguinte: o mail dessa comissão, que vem junto ao que o Sr. Presidente, o Sr. Gerente do Fundo reencaminha aquela informação, não vem assinado. Portanto, diz só Comissão de Utentes, Utilizadores dos Serviços Públicos. Eu, pessoalmente, desconheço a existência de qualquer comissão de utilizadores de serviços públicos em Alpiarça. Não sei quem é que são as pessoas, não sei como é que foram eleitas ou como é que a comissão foi formada, não sei quais é que são, neste caso, os seus objetivos, os seus propósitos relativamente a que serviços. E, portanto, devo-vos dizer que eu estive na concentração por duas razões, objetivamente. Primeiro, porque eu recebo a comunicação através do Presidente da Câmara, portanto, para mim é uma entidade idónea a que tenho que dar, obviamente, crédito. E depois, porque a razão da concentração, porque eu me identifico com a razão da concentração. Agora, estes processos formais também são importantes. E também é importante que as pessoas saibam exatamente o que é que se passa, quem é quem, o que é que defendem. E eu desconheço, sinceramente, eu não tenho a menor ideia da existência de uma comissão de utilizadores de serviços públicos em Alpiarça. A única comissão de utilizadores ou de utentes que eu conheço é a do Centro de Saúde, que também, enfim, não conheço a sua origem, mas conheço as pessoas, foram sendo identificadas as pessoas que a compõem, foram anunciadas várias reuniões, foram feitos vários eventos organizados por essa comissão e, portanto, reconheço a existência da comissão. Agora, relativamente a isto, devo dizer que para mim foi uma surpresa completa e acho que estas coisas é bom a gente habituar-se a identificar as pessoas, a identificar os organismos, que é para sabermos exatamente o que é que se está a passar. Porque uma coisa é haver uma comissão que eu posso desconhecer por incúria minha, que de facto defende os interesses dos alpiarcenses em termos de utilização de serviços públicos. Outra coisa é dizer-se que isto é feito por uma comissão, mas não ser feito por uma comissão. Ser feito por outros organismos ou outras entidades. E, portanto, eu, como gosto das coisas transparentes e como dou crédito às pessoas, até prova em contrário, gostava que estas coisas, que estes processos fossem transparentes e, portanto, que as pessoas soubessem exatamente como é que as coisas são organizadas, quem é que organiza o quê, quem é que são as pessoas, em que estruturas, e acho que isso é importante e que contribui também para essa transparência. Portanto, Sr. Presidente, para finalizar, também já me alonguei, dizer que, da minha parte, terá, enfim, a colaboração que achar necessária e útil, no sentido de que possam ser defendidos os interesses dos alpiarcenses nesta matéria em concreto. Queria perguntar, portanto, estou de acordo com aquilo que reivindica na moção e acho que ela pode perfeitamente ser transformada numa moção do Executivo. Queria lhe perguntar apenas, uma vez que fez referência a para além das negociações ou das conversas que têm havido com o CTT, fez referência a um conjunto de reuniões que tem solicitadas. Eu queria saber, aquilo que o Sr. Presidente há bocadinho disse foi que a única possibilidade seria a Câmara Municipal facultar um edifício para os Correios manterem a estrutura nos mesmos moldes que hoje têm. Ou seja, fez referência ao mesmo layout, ao mesmo tipo de serviços, com funcionários do CTT. Exatamente, pronto. A minha pergunta é, o que é que está a ser considerado neste momento pelo município relativamente a esta situação? Ou seja, vai-se avançar com a sugestão de um edifício ou não? Já agora saber se a Câmara sabe qual é que é o montante que o CTT paga de renda no espaço onde está, só para nós termos também uma ideia do que é que isso implica em termos de custos para os próprios CTT e do que é que eventualmente poderemos abdicar enquanto município. Ou seja, se está a ser considerada essa possibilidade ou não, e
E se essa possibilidade estiver a ser considerada, o que é que se está a avaliar em termos de facto de retorno para o município pela cedência desses serviços? Eu estou de acordo consigo, estes serviços não são serviços municipais, não têm que ser assegurados por municípios, mas há aqui uma situação, digamos que, de urgência. Ou seja, eu também acho que, não sendo nossa responsabilidade, se o facto de nós não conseguirmos um entendimento implicar o encerramento do serviço, eu acho que nós temos que chegar a esse entendimento, de uma maneira ou de outra. E, portanto, aquilo que eu julgo que a Câmara Municipal tem que fazer é garantir, pelos meios possíveis ao seu dispor, que o serviço não saia do concelho. É evidente que, até uma decisão final, há uma negociação, e essa negociação deve ser dura, deve ser exigente e deve ser, obviamente, intransigente naquilo que puder ser, até ao limite das nossas possibilidades. Porque se há uma coisa que eu julgo que nós não podemos, afinal, depois deste processo todo, apesar de, lamentavelmente, ele ter sido tão mal conduzido da parte do CDT, o que nós não podemos é chegar ao final e baixar a cabeça e dizer aos alpiercenses nós vamos deixar de ter um serviço postal como tínhamos, uma prestação de serviços como tínhamos e, portanto, os senhores agora amanhem-se e vejam lá como é que resolvem a vossa vida, porque não é exatamente para isso que nós aqui estamos, é para garantir que as pessoas não têm que ficar nessa situação. Isso era muito importante. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador António Moreira. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, boa tarde, Srs. Jornalistas e público, um bom ano de 2018, que na realidade começamos na primeira reunião com alguma tristeza nossa, não é? Com esta situação do CDT, e para mim, e tenho a certeza que para o Sr. Presidente, isto não é nenhuma surpresa. Que o CDT não são uma pessoa de boa fé, eu assumo. Porque já lhes fiz saber isso a eles em setembro ou outubro do ano passado, mais que uma vez na Estação dos Correios. Não é um serviço, ultimamente não é um serviço de qualidade, ultimamente é um serviço um bocado à balda. Eu chamei a atenção disso ao Sr. Presidente, aliás, quando da abertura da loja, chamei-lhe várias vezes de várias situações de desorganização. O Sr. Presidente teve o cuidado penso que teve, pelo menos disse-me que tinha o cuidado de ir falar com a administração sobre essas situações. E eu vi logo que a partir do momento que apareceu essa mesma loja e esse trabalho, e esse processo de trabalho, e diga-se, entre aspas, um bocado da baldaria que existe na estação dos Correios de Alpiaça, eu vi mesmo que estava a caminhar para isso. E até considerando que já há uns anos, não sei dizer um ano muito certo, o Presidente da Junta fazia uma sondagem, foi só uma sondagem para se a Junta teria interessado numa loja do CDT, uma coisa que foi prontamente anulada, porque não lhe foi permitido tão pouco que houvesse mais conversa sobre isso. Assim como também o DDP e todos esses processos, todas essas empresas. Mas, na realidade, os CDT não são de boa fé, e até a nível da administração, penso que anda ali uma qualquer má organização. Quando nós chegamos a uma estação do CTT, vamos para entrar, o empregado vem a sair, fecha a porta e diz que espera um bocadinho, que vai só beber café, volta já, alguma coisa está mal. E eu nesse dia fiz esse mesmo protesto lá em presença. Disse que não me parecia correto, eu estava habituado a um serviço do CTT de qualidade e que neste momento o CTT está com um serviço de mínima qualidade. Mínima para dizer. Na estação? Sim, na estação. Na loja sucederam situações que... Pois, não era só que... Eu chego à loja para levantar uma coisa, mandam-me para os Correios, chego aos Correios, mandam-me para a estação. Andei ali em ping-pong, por acaso eu até entendo bem, mas sou uma pessoa com 85 anos, ou 90, está a ver qual é que era a situação. O senhor disse que ia tomar providências para que essa situação. Por isso não é novidade nenhuma para mim esta situação dos Correios. Tenho pena que isto venha a suceder, espero sinceramente que não venha a suceder e tal como disse a doutora Sónia, conto com o meu apoio para tudo o que for preciso nesta situação e na minha colaboração para que
se evite que o serviço de qualidade que o CTT sempre nos habituou a ter não desapareça da Alpiaça. E que as coisas realmente entrem na normalidade, mas eu estou a ver a situação muito complexa. Reconheço isso. É só. Muito obrigado, vereador. Alguma mais consideração? Muito bem, então agradeço as vossas intervenções. Aliás, ao contrário da atitude do CDT, a vossa posição não me surpreende, não esperava outra coisa, que não a má abordagem correta da questão nos termos justos e, claro, também correspondendo a esta necessidade que há de haver posições de unidade perante um problema que atinge a nossa população, o nosso concelho e vários outros também, claro, mas neste caso está aqui em causa, de facto, na Câmara Municipal de Alpiarça, é a defesa dos interesses da população de Alpiarça, se bem que depois as questões mais gerais também nos interessam, não é? Enquanto cidadãos, enquanto portugueses, enquanto pessoas que têm uma intervenção política e cívica, a defesa dos interesses do serviço a nível geral, dos trabalhadores, tudo isso julgo que é comum ao nosso interesse. Portanto, eu estou de acordo com a generalidade do que foi dito pela vereadora Sónia Sinfona, pelo vereador António Moreira, a não ser aqui num aspecto pontual que tem a ver com a referência às características ou à evolução demográfica ou socioeconómica da nossa população como sendo um fator, enfim, não digo determinante, não era bem nesse sentido, mas com uma influência considerável. Eu penso que não. Enfim, isso é discutível e eu penso que depois, neste momento, acho que não é o mais... Mas podemos discutir isso depois mais à frente. Penso que não é a pedra de toque, não é, deste problema. Até porque, por essa lógica, havia aí um conjunto muito maior de estações que se cerrariam, embora, aí está, os CTT pudessem vir a incorrer no incumprimento do contrato de concessão. O problema é que o contrato de concessão dá-lhes cobertura para esta hipótese. E mais, a própria abertura da loja, porque hoje em dia, na própria linguagem, e nos eufemismos muitas vezes usados na linguagem, já se confunde tudo. A loja numa papelaria já é praticamente a mesma coisa que um posto ou uma estação de correios. Não é? E há até a ideia de que uma loja pode fazer tudo do que faz atualmente uma estação. Não pode, até por estas questões que foram colocadas. Até em última instância esta questão da responsabilidade perante o Estado, não é? E a confidencialidade desses princípios são fundamentais. E por isso mesmo há a figura do funcionário público, ou a distrito ao serviço público, não é? Que impõe uma série de condicionantes, de códigos, etc., que o outro trabalhador eventualmente não terá. Portanto, não é a mesma coisa, não é, para nós. Mas essa abertura da loja foi, de facto, como foi dito, é uma razão também para se dizer que há uma alternativa. E depois temos a proximidade, porque também está coberto por um outro critério, que é a distância, não é? A distância de até 11 km, e nós temos, em relação à estação vizinha do Concelho de Almeirim, não chega a 7 km. Embora a gente aqui também ainda esteve a equacionar, e até se falou nisso, mas pronto, está fora do critério, que era a própria distância em relação ao Casalinho. Mas são 9 km e qualquer coisa, pelo melhor percurso, também não estava dentro, mas coloca alguns concelhos ainda mais pequenos que o nosso, e também com proximidade a outras estações, cuja sede de concelhos está em proximidade com outras estações, de outros concelhos, mas tem freguesias mais afastadas, e eles, acho que aí, com algum receio da ANACOM considerar que também incumprir, não avançaram. Portanto, avançaram, e o que é que eu digo que não concordo com esta análise? Embora eu até acho que possa, do ponto de vista da discussão política, possa fazer sentido, mas quando nós consideramos aqui a freguesia, o Concelho de Louros, a freguesia de Camarate, uma freguesia às portas de Lisboa, não é?
com 30 e tal mil habitantes, não é? Fica sem... Porque a estação de Correios, aqui de facto é a única no concelho, serve cerca de 8 mil pessoas, mas em toda aquela área de Camarate, a estação também é única e serve 35 mil pessoas, não é? E também sai. Ou várias no centro de Lisboa, que não têm estes problemas, penso eu, também de algum envelhecimento, que é geral fora dos grandes centros, não é? Pai Pires, no concelho de Seixal, portanto, freguesias com vários milhares de habitantes, com um grande dinamismo económico, não é? Lolé, portanto, uma... freguesias. Está bem, mas as populações são dinâmicas, não é? Mas a questão é que eles não colocam a questão a esse nível. Não é? Eles têm, pelo contrato de concessão, têm essa cobertura. Não precisam. Isso foi uma das questões. Aliás, numa primeira fase, o próprio, eu julgo que ainda na fase de discussão do contrato de concessão, havia a previsão de, por exemplo, dar a oportunidade às juntas de freguesia e às câmaras municipais de se pronunciarem, a obrigatoriedade de se pronunciarem e darem um parecer sobre o fecho de uma estação de Correios. Já no processo após a concretização da privatização, não é? Quando o contrato valesse. E nessa fase de negociação isso foi posto de parte. E na altura também houve muita gente que chamou a atenção para isso, não é? Os próprios sindicatos e alguns partidos políticos e tudo mais. E isso não foi considerado. Ou então havia um princípio que também não existia relativamente a outros serviços, como por exemplo da Caixa de Depósitos, que se colocou há bem pouco tempo, né, e que envolvia um concelho vizinho aqui nosso, Bornã, que tinha um balcão da Caixa e que ficava sem ele, e o Governo interveio nessa matéria, embora a Caixa de facto ainda seja pública, os Correios já não são, uma pequena diferença. Mas foi a intervenção e as suas forças políticas que intervieram, as populações, naturalmente, as autarquias, com certeza, e o Governo interveio, não é? E também aqui obrigou a esse critério. Não é? Uma por cada concelho. Tanto que o princípio foi por concelho, nem sequer era por ser concelho, depois no concelho de Almeida a questão colocava-se entre um balcão numa freguesia e na sede de concelho, e o que ficou foi a da freguesia, que era Vilar Formoso, e não sede de concelho Almeida. Tem a ver com, muitas vezes, nós temos aqui um exemplo bem perto, que é Benavente e Samora, e se calhar há muito mais gente em Samora que é uma freguesia, e depois a sede de concelho é Benavente. Mas pelo menos o princípio existir, acho que ficava salvaguardado. E nós insistimos nesse, insistimos, e quando o Ministro nos receber e outras entidades, vamos chamar a atenção para este princípio e penso que será também importante. Agora, aquilo que realmente dá cobertura a esta pretensão do ponto de vista do cumprimento ou não do contrato de concessão de serviço público é a distância. Portanto, é a distância e eles considerarem, e eventualmente a ANACOM concordar, espero que não, mas concordar, que a própria loja em si é uma alternativa ao serviço. O que não parece, e foi sempre dito por nós, que não era por várias razões. Pronto, mas tirando isto, grande parte das estações que estão previstas fechar são nos grandes centros, não é? E em freguesias e concelhos na área metropolitana de Lisboa, no Porto, em Vila Real, em Lolé. Portanto, esta questão, enfim, embora a outra discussão, de facto, eu penso que poderemos fazer lá mais para a frente. Portanto, para concluir, dizer só que, concordo, já disse há pouco, né, que esta questão da boa-fé é de facto o elemento essencial do relacionamento. Eu não vejo nós podemos relacionar-nos com outras entidades que não seja com base neste princípio, né, sejam elas quais forem, e eventualmente poderá não ter havido essa boa-fé, embora a justificação é que, de facto, naquela altura não estava equacionado. Não estava equacionado. Quando chamámos a atenção para essas questões todas, claro. Então, podemos parecer anjinhos, mas também não somos assim tanto. Não é? Quer dizer, a loja, ao abrir, colocava este problema e nós colocávamos claramente, e portanto, foi sempre negado. Portanto, agora, para defender a sua posição, é evidente que, por resumo este argumento, esta questão considerou-se mais tarde, portanto, na altura não estava. Enfim, vale o que vale, e acho que ficamos todos com uma ideia clara do que se passou. Quanto à questão da surpresa, portanto, quando eu digo que fui surpreendido, foi exatamente por isto.
O vereador António Moreira diz que não é tendo em conta aquilo que a gente... E eu também concordo, também em parte concordo. Porque eu sou surpreendido e não sou.